Bom, agora que nós introduzimos o que são modelos de linguagem e você sabe implementá-los em Python, vamos ver como é que se faz a avaliação deles. Então, uma pergunta que fica é como saber se um modelo de linguagem ele é de fato bom, que as probabilidades geradas por eles para as sentenças refletem as chances de um cenário real. Bom, a resposta para isso é o cálculo de uma métrica chamada de perplexidade. E a perplexidade é dada por essa fórmula aqui, que a gente vai mostrar como implementar. Mas a ideia geral é que quanto menor a perplexidade, melhor é o modelo de linguagem. Então a implementação de uma avaliação ela é feita da seguinte maneira. O primeiro passo é dividir de maneira aleatória o corpus que vocês estão utilizando num conjunto de treinamento. Então o conjunto de treinamento ele vai ficar com 80% a 90% das sentenças e o outro num conjunto de teste, que vai ficar com 10% a 20% das sentenças. Esse passo ele é fundamental, porque vocês vão ver que não é considerado boa ciência ou uma boa prática vocês testarem, avaliarem um modelo no mesmo corpus no qual vocês treinaram os n-gramas. Então, uma vez que vocês fizeram a divisão, vocês vão executar as sequências de passos descritos no slide 10 para o conjunto de treinamento. Ou seja, vocês vão tokenizar todas as sentenças, colocar os marcadores de início e fim. Vocês vão linearizar esse corpus, ou seja, colocar todas as palavras numa única lista, vão achar o vocabulário, aí vocês vão calcular os n-gramas, certo? Sejam esses bigramas ou trigramas, como vocês escolherem, aí vocês vão computar a frequência desses n-gramas. Já para o conjunto de teste, vocês só vão executar os passos 2 e 3, ou seja, vocês vão pré-processar o conjunto de teste também, tokenizando as sentenças, colocando os marcadores de início e fim, e linearizar o corpus, ou seja, colocar todas as sentenças numa única lista, como se fosse uma única sequência. E a partir daí vocês vão computar a perplexidade para o conjunto de teste com base nas estimativas feitas no conjunto de treinamento. Então, a partir do próximo slide, eu vou mostrar como é que faz isso para o corpus C tem folha. O C tem folha é um corpus com vários textos publicados pela Folha de São Paulo, e é um corpus que vocês podem ter acesso nesse link aqui. Então essa é a página do corpus, ele explica aqui direitinho como é que esse corpus foi coletado, como ele está estruturado, número de tokens, palavras, pontuações, e no final está um formulário que vocês podem preencher para fazer o download do corpus. Eu já fiz esse download, o corpus ele se encontra aqui, talvez ele demore um tempo para abrir, que é um corpus muito grande, tem quase 180 megabytes de texto. Então, são notícias que foram publicadas pela Folha de São Paulo, e o corpus está estruturado em sentenças, em notícias, né, em qual caderno que foi publicado, em qual semestre, ano, em qual sessão e assim por diante. Então, vamos fazer esse processo de avaliação de um modelo de linguagem treinado em partes do corpus C tem folha. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, como foi dito então, é ler o corpus e separar ele num conjunto de treinamento e teste. Então vamos fazer isso. Então aqui eu vou criar uma função chamada parse, ok? E aqui dentro eu vou ler o corpus, o C tem folha. Vou salvar ele numa variável corpus, então f.read, e já vou quebrar ele em linhas. Daí o que eu vou fazer é separar ele num conjunto de treinamento e teste. Então aqui eu vou definir uma variável train size, né, para definir o tamanho. Então eu vou pegar 90% do corpus para o conjunto de treinamento. Então aí para separar aqui que eu computei o tamanho, né, do que é 9%, eu vou fazer corpus, lembrando aqui uma sublista, train size, e a outra parte da sublista eu uso como teste. E aí eu devolvo os dois corpora, ok? Então aqui se eu rodar agora, ele vai trazer os dois corpora para mim, os dois conjuntos, de treinamento e de teste. Bom, aqui só lembrando, tem que ser uma variável inteira, certo? De tamanho. Vamos lá. Então aqui ele quebrou o corpus para mim. Então eu tenho o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Próximo passo é fazer o pré-processamento dos conjuntos, ou seja, vou tokenizar as sentenças e colocar os marcadores de início e fim.
Aqui no caso do corpus da Folha de São Paulo, vocês vão ver que ele já tem os marcadores. Então eu não vou precisar fazer essa inserção. Então eu só vou tokenizar o texto mesmo. Criar aqui uma função preProcess que vai receber o dado. E aí para cada linha, e o índice dessa linha, que pode ser obtido através dessa nova função que ainda não tinha mostrado para vocês, que é a enumerate. Então o que esse enumerate faz é considerar a linha e o índice da linha juntos quando você faz a iteração de uma lista. Então agora o data vai ser igual a tokenização, certo? Da sua versão. E aí eu vou retornar return data. Então aqui eu vou salvar uma variável trainPrec, que vai receber o conjunto de treinamento, que foi lido na seção de cima. E vou considerar o testPrec. Ele vai ler o de teste. Vamos ver então se funciona. Para ir um pouco mais rápido, eu não vou utilizar todo o corpus do CT em folha, mas eu vou utilizar 100.000 sentenças, que aí eu consigo processar rápido para mostrar para vocês, e é um número até que razoável. Então aqui vai processar, e agora eu vou fazer a tokenização dos textos. Bom, agora a gente pode olhar como é que ficou o pré-processamento. Só que uma coisa que aconteceu é que o parser ele fez a tokenização também das tags de início de sentença e de início de sessão. Para corrigir isso, eu vou utilizar algo que vocês vão aprender com mais clareza se vocês se matricularem no curso de processamento de língua natural do próximo semestre, tá? Que são as expressões regulares. Mas aqui eu vou passar, depois se vocês quiserem estudar mais, vocês também podem ver na documentação do Python como elas funcionam. Então basicamente eu vou fazer esse comando aqui, que uma vez que eu tokenizei depois, eu vou juntar as tags. Então se eu rodar agora, se eu olhar agora para o corpus, ele não separou mais as tags de sentença e de sessão. Então vamos dar continuidade. Então o próximo passo é a gente fazer a linearização dos conjuntos, ou seja, definir cada conjunto, todas as palavras dele numa única lista. Então para isso eu vou definir aqui uma função flat, ela vai receber alguns dados, ela vai gerar um conjunto flatten. Então eu vou ler cada linha dos dados e eu vou armazenar nessa lista flatten e vou retornar. Aí eu posso criar aqui uma variável trainFlat, que ela recebe o corpus pré-processado de treinamento, e o testFlat, que vai fazer a linearização do conjunto de teste pré-processado. Então vamos ver se funciona. Deixa eu ver agora o trainFlat, está funcionando, certo? Vamos ver quantas palavras tem nele. Então tem 981.865 palavras. Ok. E no de teste, 107.055. Ok. Bom, agora a gente vai fazer o cálculo dos n-gramas no conjunto de treinamento. Então vamos demonstrar lá no Jupyter como é que pode ser feito. Então, como já foi mostrado anteriormente, eu posso importar a função n-gramas do NLTK. Aí eu vou criar aqui uma função chamada training. Ela vai receber os dados de treinamento e o tipo de n-grama que eu tenho que obter. Se é um n-grama, se é um bigrama, um trigrama. A primeira coisa eu acho o vocabulário. Para achar o vocabulário, eu faço um set no train data. Aí eu vou achar todos os n-gramas, certo? Utilizando a função ngrams do NLTK. Então passo aqui o train data e aqui a variável n-gramas que vai armazenar se é 2 ou se é 3, né? A forma que eu vou utilizar. E para o cálculo dos denominadores eu preciso do n menos 1 gramas também. Então aqui eu vou fazer n-grams, train data, n-gramas menos 1. Uma vez que eu achei os n-gramas,
eu posso computar a frequência deles no conjunto de treinamento. Frac ngrams, nltk.fracdist, certo? Aí eu passo os n-gramas aqui. E também posso fazer por os n-1 gramas. nltk.fracdist, n-1 gramas. E aí essa função treinamento é o que ela retorna, certo? Então o treinamento que eu faço no conjunto de treinamento é achar o vocabulário e achar os dicionários que contam o número de n-gramas e de n-1 gramas. Vou fazer o treinamento para ver se funciona. Então aqui eu vou passar o train conjunto linearizado para treinar n-gramas de 2. Vamos ver? Está funcionando. Se eu colocar aqui para ver a frequência dos n-gramas, ele me mostra. Ok? O que a gente pode fazer agora é computar a perplexidade no conjunto de teste com base nas estimativas feitas no conjunto de treinamento. Então aqui o que eu vou fazer primeiro é importar a biblioteca math para computar os logaritmos, certo? E aqui eu vou criar uma função perplexity, para perplexidade. Ela vai receber o conjunto de treinamento, um conjunto de teste e os n-gramas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o treinamento com base no conjunto de treinamento. Passar o dado de treinamento, os n-gramas. E aí eu vou começar aqui, vou colocar a probabilidade igual a 0. Eu vou colocar um for, onde eu vou iterar de n-gramas menos 1 ao tamanho do conjunto de teste. Então agora eu vou computar a probabilidade de cada palavra, achar o logaritmo dela e ir somando na variável prob. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar as palavras anteriores com base onde eu estou. E tenho que salvar elas numa tupla, certo? Eu vou falar aqui test data, vou trazer uma sublista, i menos n-gramas menos 1, até i. Então aqui ele vai me achar toda a sequência anterior com base nos n-gramas que eu estou utilizando, certo? Para computar a probabilidade da próxima palavra, que é a palavra i. Eu vou criar aqui um try, para caso se der um erro, quando eu for fazer a busca no dicionário, ou seja, uma palavra que não exista no dicionário. A primeira coisa é computar a sequência anterior nos n-1 gramas. Vou fazer a busca. Aí se der erro, posso somar 0 aqui, certo? Uma vez que eu fiz isso, eu pego qual que é a palavra, certo? Na posição i, que é a palavra para a qual eu quero computar a probabilidade. Então eu faço test data e aí eu vou buscar aquela sequência. Então eu tenho um tuple que vai juntar as palavras que estão em memória mais essa palavra. E aí eu vou buscar essa sequência nos n-gramas para achar a frequência dela. Salvo no numerador. Aí eu vou fazer math.log essa probabilidade e vou somar em probabilidade. Aí eu vou computar a perplexidade com base na fórmula. Bom, e aí feito o cálculo da probabilidade de cada palavra no conjunto de teste com base na sequência anterior estipulada pelo n-grama, eu vou computar a perplexidade dessa maneira aqui. Então, elevando a menos 1 dividido por n, a probabilidade que eu achei. Então aqui eu vou fazer probabilidade elevado a menos 1 dividido pelo tamanho do conjunto de teste. Então aí eu posso fazer o cálculo aqui. Primeiro dos bigramas, pedir a perplexidade passando o conjunto de treinamento linearizado, de teste linearizado. E o número 2 para representar os bigramas e depois para os trigramas. O número 3, e aí vamos imprimir.
Então aqui vocês podem ver os resultados de perplexidade para os bigramas e para os trigramas. Vocês veem que apesar dos trigramas serem um modelo mais complexo, quem apresentou a menor perplexidade foram os bigramas, então esses sendo os melhores modelos de linguagem. Provavelmente porque os trigramas geraram muitas probabilidades zeradas. Bom, então essa é a forma que se calcula a perplexidade. Eu gostaria de passar um exercício para vocês, baseado numa dica que é muito importante para a generalização desses modelos e para a mitigação de probabilidades igual a zero. Então, para isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão substituir no conjunto de treinamento e teste as palavras que elas ocorrerem com frequência menor que n, ou seja, n geralmente é igual a 3. No conjunto de treinamento, então vocês vão substituir as palavras que tiverem frequência menor que 3 por um token geral, tá? Chamado unc, por exemplo, de unknown. Aí, sempre que vocês obtiverem também uma palavra nova no conjunto de teste, ou seja, uma palavra que não foi vista no conjunto de treinamento, vocês também vão substituir pela tag unc. Então, fazendo essas mudanças com base na frequência, para evitar probabilidades zero, vocês vão executar a avaliação dos modelos de linguagem novamente, utilizando um corpus do interesse de vocês, ou pode também baixar o CT em folha e utilizá-lo. Bom, aqui por curiosidade eu quero também mostrar para vocês esse projeto do Google, que é o Google Ngram. Então, basicamente, você pode fazer a busca de n-gramas neles que foram computados em fontes impressas entre 1500 e 2012. É bacana que dá para fazer algumas inferências na vida real a partir das palavras e da frequência que elas ocorrem ao longo dos anos com base nessa ferramenta, como eu vou mostrar para vocês. Então aqui são os n-grams, né? Ele sempre dá esse exemplo. Então ele buscou os n-grams de Albert Einstein, Sherlock Holmes e Frankenstein. E aí ele mensura desde 1800 quais são os que mais aparecem. Então Einstein vem crescendo, a frequência dele no corpus, que eles estão utilizando aqui todas as fontes impressas que eles têm de 1800 a 2008, mas Frankenstein ainda é o mais popular. Eu, de vez em quando eu faço algumas buscas aqui que eu acho bem interessante, né? Então, por exemplo, buscar por Maradona e Pelé, por exemplo. A gente vê que desde aqui de 1960, né? Depois começou a crescer, mas o Maradona ele é muito mais mencionado do que o Pelé. Outra coisa é buscar pelo pronome I, né? De eu e we, para ver se a gente tem pensado mais no coletivo ou se a gente tem mencionado mais a nossa pessoa, né? Então aqui a gente pode ver que a probabilidade de I é muito mais alta que we, se manteve constante. Também pode buscar por amor e ódio. Então a gente vê aqui que o ódio também se manteve constante até 2008, mas o love ainda continua sendo uma palavra que tem uma frequência maior nas fontes impressas, pelo menos nesse grande corpus de fontes impressas do Google. Enfim, aí vocês podem brincar aqui, ver as frequências das palavras, de frases. Vamos ver I love chocolate, vamos ver quanto ela aparece. Love beer, ver o que as pessoas mais amam, chocolate ou cerveja. Bom, desde 1960 o chocolate está bem mais acima. Enfim, aí vocês podem ir brincando com essa ferramenta. Então, por essa aula é só, onde nós aprendemos o que são modelos de linguagem. Então, bons estudos a todos, tenham uma ótima semana.